Agora sobre o Botafogo, que recusou mais uma proposta por Marlon Freitas. O volante é o grande alvo do Vasco. Cheguei a contar para vocês na semana passada que o Marlon procurou os dirigentes do Botafogo e deixou bem claro: eu quero me mudar para o Vasco. Além da proposta melhor, ele ganharia o mesmo salário, mas por 3 anos de contrato, enquanto tem apenas 1 ano e meio no Botafogo. O Marlon deixou clara a sua intenção de sair por conta de uma série de episódios extra-campo e também no campo, né? Ele tem sido muito cobrado pelo torcedor, é o principal alvo de xingamentos e vaias no Newton Santos, já teve seu nome pichado nos muros do Botafogo e recentemente recebeu um bilhete em seu condomínio o ameaçando. Diante desse cenário, Marlon Freitas pediu para ser negociado. A primeira proposta do Vasco foi de 2 milhões de reais pelo empréstimo, mais 10 milhões de reais pela compra, proposta recusada. O Vasco subiu essa oferta para um pacote de 15 milhões de reais em vez de 12 e o Botafogo voltou a dizer não ao Vasco da Gama. A ideia do Botafogo, inclusive, é de oferecer um novo contrato ao Marlon Freitas. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Só mais uma sobre o Vasco. O clube decidiu efetivar o Sidney Souto para o lugar de Rodrigo Pelaip, que havia se demitido em solidariedade ao Alexandre Matos. O Sidney era o supervisor do Sub-20, vai exercer essa mesma função na equipe profissional. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo, que aprovou com dificuldade o contrato de TV com a Globo. Placar apertado na reunião do Conselho Deliberativo. Na noite dessa segunda-feira, alguns ex-presidentes cobraram o presidente Rodolfo Landim em relação a esse vínculo que foi assinado com a Globo via Libra de 2025 a 2029 no Campeonato Brasileiro. A grande realidade é: o Flamengo hoje já não se vê capaz de faturar o mesmo do contrato assinado em 2016 pelo Eduardo Bandeira de Mello. E existem alguns motivos. O primeiro deles: na oportunidade, o Flamengo vendia 38 partidas, porque tanto nos jogos como mandante quanto nos jogos como visitante ele se sentia no direito de vender. Só que vale a lembrança, o presidente Rodolfo Landim foi aquele que mais defendeu a lei do mandante, que acaba com o direito de o clube visitante vender seus direitos de transmissão. Então, em vez de ter 38 jogos, o Flamengo passou a ter apenas 19, os jogos em que ele é mandante. Isso diminui o preço do Fla. Para piorar, há uma crise gigante em relação ao pay-per-view da Globo, que vem perdendo assinantes a cada ano. E a coisa deve ficar ainda pior em 2025, quando o pay-per-view deixa de ter os 20 clubes. Hoje, a Libra conta com apenas 9 clubes. Isso representaria cerca de 4 jogos por rodada no pay-per-view. Nicola, mas esses jogos não serão transmitidos pela Globo e pelo Sport TV? Serão. Então é capaz de nem ter jogo para o pay-per-view. Quem é que vai assinar o pay-per-view, levando em consideração a pouca quantidade de jogos a serem exibidos? E diante desse cenário, com o pay-per-view rendendo quase nada, perto do que já foi um dia, o Flamengo deve ter uma arrecadação bem menor. Isso tudo foi exposto aos membros do Conselho Deliberativo que participaram do encontro e houve a aprovação. Só para completar sobre o Fla, o Marcos Braz disse ao diário AS, da Espanha, que não tem a intenção de vender o Eric Pulgar. Pelo contrário, o Flamengo já iniciou o planejamento para a renovação do contrato do volante chileno. Quero te contar agora uma novidade sobre a licitação do Maracanã. Eram 3 candidatos a ficar com o estádio. A primeira parceria da dupla Fla-Flu, a segunda do Vasco em parceria com a W Torre e a terceira dos responsáveis pelo grupo que administra o Mané Garrincha em Brasília. Trata-se do consórcio RNGD, mas, de acordo com os responsáveis pela licitação, esse grupo foi desclassificado do processo, restam apenas Fla-Flu versus Vasco da Gama. Quero falar agora sobre Pedrinho. O presidente do Vasco resolveu abrir o jogo a respeito das coisas da SAF e da 777. Esse bate-papo fez parte de um podcast chamado Futebolaço. E o Pedrinho diz o seguinte, abre aspas: sei que sou minoritário, tenho 30%, e não concordo com quase nada que foi feito nesse contrato. Não fui eu quem fiz, mas entrei sabendo. Fico indignado com muitas coisas. São cláusulas de confidencialidade que não foram feitas por mim. Aí perguntaram, mas Pedrinho, você seria barrado se você fosse, por exemplo, ao centro de treinamento? Resposta do Pedrinho: acho que ninguém vai me barrar no CT, mas vou fazer o que lá? Não participei do planejamento esportivo, não conheço os atletas, não contratei, não vendi. As pessoas querem que eu vá lá para fazer o quê? Perguntou o presidente do clube. O que você pensa sobre essa treta entre 777 e Vasco? Nessa questão você está de que lado? Use espaço para comentários e opine. Quero te atualizar agora sobre o futuro do meio atacante Iago, 22 anos de idade.
um dos premiados no evento que aconteceu nessa segunda-feira, depois que o Campeonato Carioca terminou. O jogador que pertence ao Fluminense estava emprestado ao Nova Iguaçu até o fim da temporada. O Fluminense decidiu pela volta do atleta, que se apresenta nessa quarta-feira, mas tudo indica que o Iago não fique. O contrato se encerra em dezembro, o Flu afirma que está perto de uma prorrogação do contrato por mais 2 temporadas e no momento seguinte deve emprestá-lo, mas não será nem para o Corinthians nem para o Santos nomes especulados. A notícia que surgiu nessa terça-feira dá conta de que o maior interessado no momento é o Botafogo de Ribeirão Preto. Confesso que eu esperava mais para o atleta que fez grande campeonato carioca, foi um dos destaques, muito talento com a bola nos pés e em franca evolução. Bora falar agora sobre um lateral esquerdo que revelou ter sido procurado pelo Flamengo. Me refiro a Douglas Santos, lateral esquerdo de 30 anos de idade, atualmente no Zenit. Você vai lembrar dele. Bons recursos, tem qualidade técnica, já foi inclusive convocado para a seleção brasileira em outros momentos. Jogador revelado no Náutico, com passagem pelo Atlético Mineiro, até que se mandou para o Hamburgo, da Alemanha ele foi para o Zenit, onde joga desde a temporada 2019. Pois bem, em entrevista ao Globo Esporte, o Douglas afirmou o seguinte, abre aspas, o interesse do Flamengo aconteceu. Meu empresário me informou sobre isso, dizendo que o clube perguntou sobre mim. Isso inclusive aconteceu na última janela do começo do ano. Douglas completa. E eu disse para o meu empresário que o momento certo vai chegar. Meu planejamento na Europa ainda não se concretizou. Tenho o sonho de jogar a Champions League de novo. Fecha aspas. Na teoria, o Zenit se classificaria para a Champions. O time tem sido campeão com enorme frequência. No campeonato atual ele era o vice-líder, mas já recuperou a primeira colocação e como líder ele participaria da Champions. Só que por conta daquele embargo, das punições previstas à Rússia por conta do conflito com a Ucrânia, os times russos não têm participado da Champions. Então, a menos que ele se mude de clube ou que a guerra termine, o Douglas Santos não vai ter esse sonho de voltar a jogar Champions realizado tão em breve. Titular absoluto com a camisa do time russo, na atual temporada 28 jogos, 2 gols e 3 assistências. Imagino que esse contato com o Douglas talvez tenha até acontecido antes de o Matias Vinha ser contratado. Não dá para imaginar que nesse momento, com o Vinha e com a Ayrton Lucas, o Flamengo siga buscando um jogador para essa posição. Só para completar sobre o rubro-negro, a primeira partida em casa na Libertadores da América, marcada para essa quarta-feira contra o Palestino, já são mais de 45 mil ingressos vendidos.